falar sobre o perdão? Eu falei, claro que dá, né? Eu acho bacana, então, quando vocês também tenham vontade de saber alguma coisa, de, não sei, de discutir um tema, né? Pode ser que ela esteja passando por um momento que o perdão é importante para ela agora, então pode falando, a menos que seja, porque daí eu vou introduzindo, enquanto não tem nada, a gente vai seguindo a nossa meditação, que eu acho importante vocês saberem os mantras, o que significa, mas, e a menos que tenha alguma data, né, uma celebração, alguma coisa, se não for isso, super encantada de introduzir temas de vocês, eu acho bacana porque também fica mais aberto, porque quando a gente tem a dúvida, tem mais vontade de falar sobre aquilo e a gente faz mais uma roda de conversa do que só uma coisa que só eu falo. Então é super aberto isso. Então a gente vai falar agora do Guru Mantra, que é o Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Mahesvaraha, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Primeiro, que o Guru Mantra, na verdade, ele é a terceira estrofe do Guru Stotram. O Guru Stotram é como são cânticos védicos, como são louvores, né? Então, ao Guru. Então, são 14 versos, esse aqui é o terceiro. É o mais famoso, um dos mais elevados que tem para se referir ao Guru. Mas, na verdade, todo o Guru Stotram é sobre o papel do Guru no nosso caminho, né? E o mais conhecido desses 14 é esse terceiro que a gente tem aqui. Então, a gente pode perceber que tem uma palavra que se repete muito, né? Que é Guru. E daí, na verdade, eu resolvi fazer isso daqui, explicar os mantras, o que a gente fala, porque num dia, numa conversa com a Kelly, surgiu o tema que, tipo assim, pode ser que alguém se sinta incômodo em falar Guru Brahma, de repente eu estou adorando a Brahma, né? A gente tem muito isso do monoteísmo, que é verdade, que é o Deus é absoluto, mas de repente eu estou falando Guru Brahma, estou adorando a Brahma, depois eu adoro a Vishnu, quem é esse povo que eu não sei, pode me causar um certo desconforto, e o que é isso, né? Então eles são vários deuses, o que é isso? Então, para começar, então vamos explicar. Palavra Guru. Tem dois radicais aqui, o Gu e o Ru, né? Gu é escuridão, né? É escuridão e também ignorância, escuridão no sentido de ignorância. Iru é dissipar, dissolver. Então, o Guru é aquele que dissolve a escuridão, ou aquele que dissipa a ignorância. Já chegou aqui, já arrasou com uma. Então, é lindo. Né? Então a gente tem isso na nossa cabeça, que Guru é um mestre, né? Que é o mestre que a gente segue, né? Depois a gente vai entender o porquê ficou isso, que às vezes palavras que são traduzidas, né? E isso acontece no português também quando vai para os outros idiomas mais modernos do que o sânscrito para nós. Elas ficam engessadas, porque vão sofrendo transformações e adaptações. E a gente conhece o engessamento final, mas não sabe muito bem de onde vem. Então daí a gente acaba dando um único significado, esse final, né? Como Guru, um mestre. Mas na verdade o Guru é aquele que dissipa a escuridão. E daí a gente pensa assim, nossa, né? Que diferente. Por que Guru não é aquele que me conduz à luz? A gente podia pensar isso, né? Por que não é? Porque vai gerar uma dualidade. Se eu entendo que Guru é aquele que me conduz à luz, significa que eu estou na escuridão, eu preciso de alguém que me ajude a fazer um percurso, porque a luz está lá. Mas, o que a gente sempre aprende? A luz não está em mim. Então não há esse trajeto e alguém que me leve até a luz. Por isso que Guru é aquele que dissipa a luz. É simplesmente aquele que dissipa a escuridão, perdão. É simplesmente a luz já está em mim e eu ainda não sou capaz de vê-la. Então o Guru me ajuda a dissipar a escuridão para que eu possa entender e sintonizar com essa minha luz. É a mesma coisa o sol, né? Tá o sol lá brilhando, de repente passa uma nuvem. Quando passa a nuvem, o sol não foi embora. Simplesmente a nuvem, mas o sol continua ali.
Então, quando a gente está na escuridão ou estamos nessa ignorância, a luz continua ali, ela só precisa essa escuridão ser dissipada, né? Então, como alguém que nos faça entender o que é a escuridão para que ela se dissipe, né? E, por exemplo, imagina que essa sala estivesse escura, né? E a gente tivesse todo mundo aqui, mas tá escuro, a gente não vê absolutamente nada. Se eu acender uma vela, a escuridão não saiu pela janela, não saiu pela porta, ela não saiu daqui. O verbo dissipar é bem diferente do que sair, né? Não há movimento, simplesmente se dissolve. Assim que eu conecto essa luz da vela, o escuro se dissolve. Mas ele não sai, né? Ele não é fisicamente sair. Então é isso que a gente tem que ter esse entendimento mais sutil. Então eu acho muito lindo essa parte que Guru é aquele que dissipa a escuridão. Então vai lá, fala Guru Brahma. Aqui quando se traduz, fala Guru é o Brahma, né? Guru, e aí aqui Brahma, Vishnu, que fala a mesma coisa. Guru é o Brahma, Guru é o Vishnu, Guru é o Devo Mahesvaraha. Brahma não é uma pessoa, não é tipo assim, como se fosse um santo e existiu na face da terra e daí morreu e tem umas propriedades espirituais. Não é isso. Brahma é uma energia que tem certas características, e a característica de Brahma é a energia criadora da criação, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque a Igreja Católica não trata muito nisso, é muito personificado tudo. Mas a Umbanda, o Candomblé tratam energia assim, por exemplo, Yansan e Iemanjá, que são mais conhecidas, elas não viveram na face da Terra, não foram pessoas, são feixes de energia com uma característica. E aí, para facilitar, se dá nome. E como o ser humano precisa personificar para poder ter mais acesso, aí personifica e põe, mas não são seres, são feixes de energia, assim como Brahma. Mas Brahma sim que é personificado. Por exemplo, para como a gente distingue numa estátua, numa gravura, quem é Brahma? Ele tem 4 cabeças, né? Na verdade, nem eles são 4 cabeças, são 4 faces, porque é uma cabeça olhando para frente, para trás e para os lados. Aí o que significa? Nossa, a adoração a um Deus de 4 cabeças. Não significa isso. É uma iconografia que a gente não fala que Deus é onipresente, onipotente. Isso aqui significa essa visão, futuro, passado, essa visão total. Então, Brahma, dentro dessa energia criadora, ele tem a visão total, por isso tem essas faces olhando em todos os sentidos. Então a gente vai percebendo, mas também eu acho bacana ter certas iconografias, porque a gente consegue distinguir, se vê todos lá, todos os senhores de barba branca, e quem é que você vai saber quem que é? Né? Precisaria estar um nome escrito. Então é igual o santo, como é que a gente sabe quando é uma Nossa Senhora de Fátima ou Nossa Senhora Aparecida? Pela vestimenta, pela alguma coisinha que distingue, a gente já sabe que santo se trata, né? Então a mesma coisa acontece. Então, Guru é Brahma, ou seja, a energia criadora é Guru. A energia criadora dissipa a escuridão. Guru Vishnu. Vishnu é a energia da preservação. O que é essa preservação? É aquilo que mantém o universo funcionando. Então, a criação, a energia da criação, mas depois que já está criado, precisa preservar. Então é a energia da preservação. Guru Devo Mahesvaraha, Devo é divino. E Mahesvaraha é um dos nomes de Shiva. E Mahesvaraha é a junção de 2 palavras. Maha, de grande, e Isvara, de divino. Né? Que a gente aprendeu quem é Isvara, então é o Maha, Isvara, ficou Mahesvaraha. E o Shiva, ele tem, eu não gosto muito quando falam da energia que ele é da destrução, né? Na verdade, eu prefiro usar transformação. Embora essa transformação há de ter uma destruição no sentido de eliminar o velho para que possa entrar um novo. Então essa é a grande transformação, não dá pra gente transformar fazendo tudo igual. Não tem aquela frase típica do Instagram, não dá para você querer novos resultados fazendo sempre a mesma coisa? É isso, então precisa. Então Shiva é a energia responsável dessa transformação, a nossa transformação, da nossa evolução. Que transformação essa é a nossa, nesse nosso caminho evolutivo. Aí fala Guru Sakshat Param Brahma.
Quando a gente fala sakshat, sakshat é uma palavra que poderia ser usada como visivelmente, às vezes é traduzida porque o radical aksat é olhos. Então é aquilo que é visto com os próprios olhos, né? O que nessa frase aqui, o que fala? Que o Param Brahma, Brahma é a energia criadora, mas o Param Brahma é o absoluto, né? Porque Param é o superior, então é aquele. Então aí a gente pode entender Param Brahma como a gente entende Deus, né? Que é o absoluto, ele é o absoluto. E quando Deus se manifesta na criação, já é Brahman. Então, Brahman é a manifestação da criação. Então, Brahman é a manifestação do Para-Brahman, né? Então, a gente vai entender essas manifestações assim. Então, quando fala aqui Guru Sakshat Param Brahma, ele fala que o absoluto, né? Guru é o absoluto visível. O que quer dizer isso? Tem várias interpretações. Então aí por isso que vem uma das interpretações que Guru é um mestre. Porque aqui a gente pode entender como que aquela pessoa, agora a pessoa viva, né, aqui, que dissipa a escuridão, né, eles enxergam como se fosse o próprio Param Brahman se manifestando. Obviamente que se a gente for ver, os seres aqui na Terra não teriam condições físicas de manifestar Param Brahman, porque a gente não suportaria a energia, né, o grau de energia passando direto pelo nosso corpo. Então ninguém faria essa manifestação. Mas não é uma manifestação desse tipo como é a corporação de Deus, não é isso. O que significa? É esse toque divino de quando essas pessoas que estão aqui na face da Terra, que são consideradas mestres que nos ajudam a dissipar a escuridão, ou seja, mestres iluminados e pessoas mais elevadas, elas como que representam o próprio divino, ou seja, se está puro, aquele canal está puro, o que sai através dali seria a energia divina. É por isso que fala Guru Sakshat Param Brahma. Guru é o próprio Brahma que eu posso ver com meus olhos. E Tasmai Sri Gurave Namaha. Tasmai é um adjetivo, então se refere àquele. Aquele que? Aquele guru que a gente está falando, todos esses gurus. Então, aqui não é que são vários gurus, mas fala, guru é energia criadora, guru é energia preservadora, guru é energia da transformação, guru é aquele que eu vejo com meus próprios olhos. E a esses gurus, ou seja, ao guru, eu me curvo. Mas esse me curvar, que não amarrar nesse sentido de reverência, eu não gosto muito de traduzir direto, eu me curvo, porque dá uma sensação de submissão. E não é essa a sensação, é uma sensação, é uma atitude de reconhecimento. Eu reconheço o divino. A gente precisa reconhecer o divino, né? Quando a gente não reconhece o divino nas coisas, a gente tem um afastamento muito grande do divino. Então, quando a gente é capaz de reconhecer o divino, então, aquilo que passa, que te toca e você reconhece o divino daquilo, você se curva nesse sentido de reverenciar, mas nesse sentido de reconhecimento que aquilo é divino. Então, esse mantra eu acho lindo, né? E quando a gente percebe essa grandeza do que está aqui, a gente só está fazendo uma saudação e um agradecimento da gente ter a oportunidade de ter o conhecimento e estar próximo disso tudo. E aqui também, quando fala Guru Sakshat Param Brahma, ou seja, que o Guru, o grande Guru divino, ou seja, o absoluto, está tão próximo que eu posso tocar, né? Então é quando eu consigo perceber que chegam a mim instruções divinas. É muito bacana a gente reconhecer isso, né? E perceber que a gente não está Deus lá e eu aqui, existe essa conexão. Inclusive, a gente tem essa centelha divina dentro de nós. Então, é importante isso. E aí, por causa dessa frase, muitas vezes se foi engessando essa palavra guru e se foi trasladando ao mestre físico, que também é um guru, desde que, obviamente, passe por todos os requisitos, né? Mas quando é uma pessoa que está inspirada, que está iluminada daquilo, a informação que sai é divina.
Né? Então, por isso, eu acho, mas a gente só conhecia essa última partinha do Guru Mestre, mas não é esse o significado principal, é uma consequência de tudo que acontece. Tá bom? Então, estamos entendidos com isso daqui. Né? Aí, se alguém tem dúvida, alguma coisa, se ficou alguma, sei lá, que queria falar mais, ou não sei, alguma sensação? Na verdade, eu ainda tenho assim, uma formação católica e é bem forte, por isso que me dá uma certa dúvida, no sentido assim, porque até no catolicismo, com os santos e imagens, eu não sou tão assim, tem uma devoção, entendeu? Então, e quando tem alguma coisa, ou a gente no mantra fala, eu me sinto realmente assim, meio assim, desconfortável, parece que agora você explicando, né? Mesmo lendo aqui, eu não ia entender dessa forma que você explica assim, entendeu? Então, por exemplo, a grande vocação é o que daqui é o que mais me aproxima. Porque, quer ou não, é uma coisa, acho que um pouco óbvia, né? Ela até não é tão óbvia, tanto que um dia a gente vai falar só dela, porque tem algumas partezinhas dela que não são tão óbvias, tem frases que não... não, mas assim, lendo parece assim, que se aproxima do meu conhecimento, é familiar, né? Tá. Aí, né, os outros, os mantras, né, que é em sânscrito, já não é do meu conhecimento. Então, é a mesma coisa que eu parece assim, nossa, eu estou lá reverenciando, entendeu? Entendi, achei Então, bacana você falar. Então, essa aqui é a minha, agora não é dúvida, mas é uma questão, talvez ainda, uma falta de conhecimento, né? De realmente, porque eu gosto de estar falando coisas que me tocam, que vem aqui de dentro. Né? E eu acho muito bacana isso. Então, e a vibração é maior, né? Porque quando você, ou quando eu faço terço, quando faço coisa, acaba sendo mesmo um mantra. Exato. Né? O terço, a ladainha, o Pai Nosso não deixa de ser. Entendeu? Só que como eu tenho um histórico, né? Não, e da minha formação, eu sinto mais à vontade. E ali eu fico meio travada, acho que talvez seja isso. Tipo assim, nossa, né, mas eu tô falando, tô reverenciando um Deus, mas qual Deus? Um Deus hindu, Deus. E foi bom você ter, mais uma coisa ótima que você acabou de falar agora, que Deus que eu tô referenciando, um Deus hindu, Deus é um só. Se lá na África chama não sei o que, é o mesmo Deus, né? Se na Umbanda chama não sei o que, Deus é um só. Não importa o nome que dê, cada um dá um nome segundo as suas características locais, que tem mais fácil de nomear. Não importa como chama, né? As leis que, digamos, que regem a humanidade são divinas, as leis do universo. E a que impera é amor. Não tem uma religião que não fale sobre amor. Depois, cada uma vai fazer dos seus jeitinhos para poder adaptar a sociedade que tem, né? Então, daí já vai ramificando na materialização, que às vezes é necessário. Sempre falo, imagina, gente, que pé que não estava a humanidade quando chegaram os 10 mandamentos e vem com uma lei, não matarás. Se alguém falar alguma coisa para você, mas imagina aquela época, a loucura que tá. Para que Deus tivesse que falar não matarás, o negócio estava feio, mas é tudo dentro de um contexto, né? A gente já está em outro passinho, então a gente vai tendo outras coisas. Tem coisas que a gente não vai entender nunca. Eu lembro quando estava no catecismo ainda, uma parábola, sei lá, uma história, não sei se era a parábola que era um menininho que estava passeando na praia, na beira da praia, lembro até hoje, olha, super claro eu tenho. Um padre com um discípulo, um seminarista, não sei, e estava passando, e daí esse discípulo perguntava ao padre, ou esse superior, falava assim, sobre a Santíssima Trindade. Ele não conseguia entender a Santíssima Trindade. Enquanto eles estavam conversando, passando na praia, tinha um menininho, ele sempre descreveu um menininho gordinho, ele ia no mar, pegava com a mão conchinha assim, e levava a aguinha e jogava lá no buraquinho que ele tinha feito, ou um baldinho, sei lá. E aí ia coisa, e eles estavam, enquanto conversavam, observavam, o menino não conseguia encher o negocinho, que a mão dele vazava e tudo, não sei o quê, bem criancinha. E daí quando, e o discípulo perguntando sobre a Santíssima Trindade, eu não entendi, falando e tal,
E daí o padre falou assim, olha, é mais provável que essa criancinha encha o baldinho dele do que você consiga conceber o que é a Santíssima Trindade. Porque existem coisas que estão muito por cima da nossa compreensão material, né? Porque a gente vai tentar entender com o raciocínio e não dá para raciocinar porque a gente é limitado diante dessa grandeza. O nosso estágio, então a gente entendendo no nosso nível já está fantástico. Não matarás, tá fantástico, né? Vamos amar o próximo, vamos fazer. A gente está querendo entender umas coisas, não está nem fazendo um basicão ali. Então vamos fazer o básico, bem feito, e aí a gente vai entendendo. E por isso que eu falo, quando a gente quer entender coisas mais assim, justo após a meditação é um momento bacana, porque a gente não está com raciocínio, a gente entende com o coração, não com o coração da emoção, mas é com esse chakra aqui que a gente consegue fazer essa conexão. Então passa aqui, conecta, e aí a gente tem essa percepção. E às vezes a gente tem naquele momento, a gente entende tudo, mas se passou, vou te perguntar, você fala, nossa, eu não sei mais explicar. Porque daí você já vai voltar para o racional. Mas enquanto você estava naquele divino, você consegue entender tudo. Então se trata disso, esse entendimento espiritual mais profundo. Então eu achei bacana, muito bacana a Kelly ter perguntado isso, por isso que eu quero que vocês estejam abertos e perguntem, porque daí a gente vai fazendo. Então daí, se precisar falar assim, ou durante a semana, dá para falar sobre isso? Então, sei lá, que nem agora a Caroline falou, vamos falar sobre perdão. Vamos falar sobre perdão. Se tiver outras coisas que vocês queiram falar, a gente vai falando, porque eu acho bacana, né? A gente tendo conhecimento, a gente tem bastante conhecimento aqui na sexta-feira. Se a gente for ver, a gente toca muitos pontos, muitas coisas aqui. E às vezes tem uns que a gente tem mais necessidade de rapidez, de que precisa saber agora, porque é no momento da nossa vida. Então a gente vai fazendo dessa maneira. Tá bom? Ficou mais alguma coisinha ou não? Eu só queria complementar um Fale, pouquinho, amor. que tem um guru na Índia, que chama Swami Shivananda, ele é conhecido lá. E nos livros dele ele fala assim, né, que eu achei isso muito bonito quando eu li. Se você é cristão, medite em Jesus. Se você é muçulmano, medite em Maomé. Se você é hindu, em Shiva. Se você é Vaishnava, em Krishna. Se você não acredita em nada, medite numa montanha, em qualquer coisa que te represente Deus. Então isso para mim ensinou muito que não precisa necessariamente ter um nome. Exato. Basta ser alguma coisa, você tá numa cachoeira e fala, gente, como é que eu não vejo Deus nessa montanha, nessa cachoeira, nessa natureza? E aí eu também compartilho disso que você falou, que eu também vim de família católica, e quando eu entrei na escola que eu me formei de yoga, ele ia mais pro hinduísmo, pro shivaísmo, e tinha muitas imagens. E eu falei, meu Deus, se a minha mãe souber que eu tô aquela imagem, que assim, né? Não louve a dois senhores, era aquela coisa que colocava na minha cabeça e tal. E aí eu olhei uma imagem de Jesus que tinha na escola, aí me acalmou por ser familiar, sabe? E aí depois, eu não sei exatamente quem que me falou, eu assisti um documentário que tem no YouTube, que chama Jesus na Índia. E fala muito de que dos 12 aos 33 anos, né, que Jesus não tem registros do que ele fez, que ele fez uma peregrinação. Sim. E esse jornalista que vai em busca dessas informações, ele consegue descobrir que tem muita documentação no Vaticano escondida falando da passagem de Jesus na Índia. Tem muitos livros sobre isso. Chama Jesus na Índia. Eu tenho dois aqui disso. Eu tenho um com certeza está aqui e tem um que eu já li dois sobre. Eu acho que eu tenho dois aqui, mas o que eu mais gostei eu não estou achando, faz tempo que eu queria reler. Mas eu tenho dois aqui, até se alguém quiser eu posso emprestar. E é bacana isso, né? Porque era a fonte de sabedoria daquela época a Índia, né? Havia muita peregrinação para lá, né? Mas isso é importante, isso que o pessoal falou, é importante, porque eu até ia falar um outro dia, um outro tema, mas sem se estender muito, a gente precisa vou lançar uma pergunta aqui. Qual é a nossa relação com Deus? Qual é? Porque se ainda a gente tem o Deus sentado no trono, ali, olhando para nós, a gente está muito defasado, precisa atualizar esse programa, a gente já está lá na frente, né? Se a gente ainda pensa
que Deus é punitivo, se a gente pensa que Deus é uma energia. Gente, Deus, se a gente for pensar em termos de fluido cósmico, Deus nem fluido cósmico é. E já é difícil a gente pensar em Deus em termos de fluido cósmico, que é aquilo que tudo permeia. Né? Pensar em prana, não é, ele é uma coisa, porque é claro que tudo que está manifestado já não é ele. Né? Assim que ele manifesta é uma energia. Então imagina, a gente não tem capacidade de raciocínio de entender isso. Então por isso a nossa necessidade de personificar. E eu não acho ruim, porque olha, quando a gente põe o Deus lá no trono, depois não pode ter um entendimento disso, mas a gente até chama ele de Pai. Né? Olha só que aproximação, a gente precisa dessa aproximação, porque se fala que Deus, vamos falar fluido cósmico que é mais fácil de entender, porque está além do fluido cósmico, é mais difícil ainda. Mas vamos falar que é um fluido cósmico, como você vai conseguir ter uma relação amorosa com um fluido cósmico? É difícil para nós, né? A gente precisa ter algo mais palpável. Então, se você quer ter essa presença amorosa de um pai, fantástico, né? Mas a gente precisa entender que na hora do vamos ver, na hora da realidade, ele é muito além disso, não é aquela coisa engessada ali. Eu tenho uma... Só para aproveitar, eu tenho uma ideia de Jesus, porque Jesus não... Pode ser que até aquela imagem, mas foi uma pessoa que existiu. Exato. E Deus, para mim, é aquela coisa, por isso que é um pouco supremo. Então, personificar Deus, ou até colocar como Deus, a palavra Deus em algum personagem, independente de qual religião, isso tenho dificuldade, entendeu? Porque não é... Por isso que eu falo, não me aproxima, porque não é o Deus que eu sinto. Exato, mas o Deus que você sente é o absoluto? Para mim, o absoluto depende do absoluto, que talvez não seja para o outro, mas é uma... Não, absoluto eu perguntando isso principalmente para você. Então, você... o meu absoluto, é isso que eu estou falando, não, nem o usar é absoluto. O que você é um sentimento. É uma sensação, tá, mas eu não sei identificar mas a gente e falar o que é. O Deus, mas a gente é um precisa. absoluto. Então, porque a definição de absoluto é difícil, mas foi necessário usar uma palavra para a gente para se referir. Sim. Né? Então eu preciso me referir para vocês saberem sobre o que eu estou falando. Entendi. Né? Então, a palavra que é absoluto, às vezes tem linhas que usam é aquilo. Né? Eu acho mais estranho usar aquilo, né? Mas tanto que uma raça se iluminou falando, né? Eu sou aquilo que sou, né? Então é complicado isso. Então quando usa aquilo que na tradução do inglês sempre tem muito, pra gente pode ser mais estranho, mas talvez você cresceu escutando que é aquilo indefinível, né? Pode ser, mas daí você se acostuma. Se a gente se acostumou com o absoluto, a palavra absoluto já não tem tanto mistério. Depende do que a gente foi amaciado aqui na nossa mente para sentir. De todas as formas, a partir do momento que você reduz Deus a uma sensação, a um sentimento, já não é tudo aquilo de novo. Mas seja com nome ou com sensação ou sentimento, a gente precisa reduzir. Porque a gente não tem capacidade da expansão dele. Nossa mente é limitada, né? Totalmente limitada. A gente não tem nem vocabulário para se expressar. Claro, eu acho que assim, a gente às vezes pensa que Deus está tão longe, Deus está tão perto. E eu acho que a gente sente, eu falo, hoje você está falando disso, a gente tem que se preocupar muito mais com o que a gente entrega para a vida do que com o que a gente recebe. E eu acho que nessa medida você também sente, você vive situações onde você sente a presença de Deus ali. Hoje aconteceu uma coisa que eu falei, eu me emociono. Eu entrei numa reunião 10h30, fui sair da reunião 3 horas. Não sei. Eu saí, levantei da cadeira, fiquei até as 11, né? Porque eu não levantei pra nada, né? Tava fluindo muito, conversa com ele. Era eu e uma pessoa muito querida. A hora que eu cheguei na minha mesa, tinha um bolo. E aí eu falei, caramba, né? Eu tava verde de fome. Tava com café e com bolacha. Falei, gente, não vou aguentar. Tomei café às 7 também, né? E aí tava o bolo, falei, caramba, né? Aí eu falei pra Rita, olha só, eu tô sem almoçar, apareceu um bolo na minha mesa, né? Foi um amigo querido que deixou. Aí ela falou, são os pequenos milagres do dia, da vida. Daqui a pouco
chega a outra e falou, Dani, tava tendo uma visita, falou assim, Dani, eu vou buscar comida pra você. Tinha salgadinho da visita. Chega ela com uma bandeja de empada. Aquilo mexeu tanto comigo, falei, caraca, eu tenho muito o termo que eu falo para as pessoas, Deus guarda. Mas depende muito do que você entrega, né? Então, às vezes você recebe muita coisa ruim, mas você fala, cara, o que eu estou entregando independente do que está ruim? Então, se a gente se preocupar muito mais, eu acho que a gente sente o cuidado. E eu acho que Deus não está longe, Deus está perto. E tem a particularidade de cada um como entende que Deus está perto. Né? Hoje me tocou profundo. É uma coisa tão simples. Eu falei, caramba, tem Deus aqui, né? Tem sempre, porque na verdade a gente é feito dessa centelha divina. Então, não tem como. É que a gente esquece. Né? A gente esquece. Então, vou fazer só uma pequena observação no que você falou, que, tipo assim, Deus entrega. Deus não entrega, e na vida não entrega mais. A gente tem que diferenciar essas coisas, né? Deus, sendo absoluto, ele não interfere. Eu fiz coisa boa, vou dar coisa boa. Não é assim que funciona, né? Ele age de maneira muito mais neutra. Ele deixa tudo para que você perceba qual é o caminho certo. Né? Ele não pune jamais, ele não deixa de entregar jamais. Ele te dá todas as possibilidades do mundo para que você faça o que tem que ser feito. Então não é nem a vida que entrega, não é ninguém, é só você. Tudo o que acontece depende só de nós, né? E a gente às vezes não entende isso, né? Então, quando a gente tem essa dimensão desse absoluto, né? Bola, caramba, o que é isso tudo, né? E quando a gente tem essa dimensão que dá realmente uma coisa profunda aqui, né? A gente consegue se emanar, e a gente consegue emanar energia com energia sem precisar de uma personificação, né? Então é muito bacana quando você consegue perceber essa presença, né? É muito bacana, mas a gente só consegue no nosso silêncio. Em momentos que a gente está buscando essa conexão, tá mais, porque se você está na correria, no trânsito, você não percebe, você tem que estar disposto. Isso não significa que você tem que estar meditando, parado, né? Mas você tem que estar com o nosso receptor girado para fora para poder perceber isso. Então, quando a gente percebe, é divino, né? E como a Sol falou, quando a gente olha, uma das maneiras mais fáceis de perceber o divino é a natureza. Não tem como. Quando a gente pensa que tudo isso, desde as nossas células, desde os átomos, olha que o ser humano ele acha que está até bem adiantado, tadinho, que está fazendo milhões de coisas, essas inteligências, e estão descobrindo coisas que antes era totalmente improvável, mas elas já existiam antes, né? Só porque não tinha máquina, não tinha como comprovar. Né? Então, quando você percebe a grandeza disso tudo, dessa inteligência que orquestra tudo, é uma coisa impressionante. As coisas não são aleatórias, né? Então isso é muito bacana. E quando a gente dá esse olhar no Ola, né? A gente não tem nem conhecimento nem do macro-universo, muito menos do micro-universo, embora o macro represente o micro e vice-versa, como a gente aprendeu, mas a gente não conhece os detalhes, a gente conhece lá o grosso de cada um, né? E a gente acha que está vazando. Tem tanto de coisa que existe. Mas eu entendo, mas o que você quis corrigir, quer dizer, apontar no que ela havia comentado, é que não existe meritocracia, não existe o eu mereço, a graça então, todo mundo. Não, aí, por exemplo, a lei do karma seria então uma meritocracia. É isso que eu quero dizer. Ou se a graça não depende assim, eu fiz por merecer, então eu fui legal, então eu ganhei um pouco. Mas é uma questão, acho que não é do reconhecimento, porque, por exemplo, um dia quase, não sei por onde, quase bati o carro e na hora veio assim, nossa, não bati. Não, esse lance é o sentimento, não é uma troca. Isso que a gente deu uma percepção de vez em quando, falar, nossa, caramba, né, realmente
Tô percebendo melhor Deus Aham. nesse instante por causa de um fator ou de outro. Mas quando você falou, não é que entrega, né? Não, porque na verdade a lei que nos rege aqui na Terra é a lei do karma, uma lei universal, né? E essa lei é divina, obviamente, né? Então eu entendo como quando a Dani falou, aquele bolo representou muito para ela, porque dentro de uma necessidade ela foi encolhida. E é isso que acontece. O universo sempre conspira para essas coisas, né? Então nessa conspiração tem tanto, sempre eu falo, gente, todas essas leis não é A mais B igual a C, não é eu fui boazinha, ganhei bolo, não é bem assim que funciona, né? Mas é que você faz com intenção, fazer o bem, porque você faz naturalmente, é o seu jeito de agir com a vida. Exatamente, Mas mas o jeito não. que você olha para essas respostas. Isso, também. exatamente. Porque você poderia ter falado, poxa, mas um bolo, tô fazendo salgado. Eu vou Não, lá mas comer um então, mas você restaurante. não sabe. Eu vi o bolo e falei, eu tô com vontade de comer salgado. Só que e logo depois ele chegou, a pessoa que deixou, né? Aí eu peguei e falei, você gostou? Eu já tava abrindo, que era o que eu tinha pra comer. E só que a vontade que eu tinha era de salgado. Aí a outra chegou depois e falou, Dani, por que você não almoçou? Aí eu expliquei por que não, assim, peraí que eu vou buscar comida. E ela veio com a bandeja de empada. Gente, não é um negócio normal de acontecer. Aí eu deixei o bolo, chegou a empada, ela tava boa, comi empada. Aí ele falou assim, você não gostou do bolo? E aí sentou, fez uma roda, a gente começou a conversar. Eu falei, não é que eu não gostei do bolo. É sobremesa. É sobremesa. Não, essas coisas, mas juntando tudo, a gente tem que estar aberto. Né? O que eu quis dizer nessa pontuação é que, tipo assim, às vezes a gente não pode pensar que, nossa, foi uma coisa divina que apareceu o bolo, porque há uma diluição energética até chegar em nós, né? Não é uma coisa direta. Mas sim que isso funciona dentro da lei do karma. A gente também tem que lembrar que a gente tem muitos seres que nos acompanham. E eles, gente, eles correm o deles ali para poder repor para nós, desde que a gente esteja. Porque não é assim, desde que eu mereça, porque parece que a gente foi mal educado, não merece. Não existe castigo. O que acontece é que eles sempre dispõem e a gente que não aproveita. Porque o nosso ego é fantástico. Não dá pra barganhar. E a gente nosso ego é muito lá em cima. Então você não aceita aquilo. Ou porque você queria mais, ou o que seja. Então aquilo que aconteceu, você não reconhece como bom. E sempre vai ser, né? Sempre vai ser de alguma maneira para você evoluir, para você aprender, para você compreender alguma situação de uma forma. As pessoas falam, positividade tóxica. Não é positividade tóxica, é uma coisa que você precisa aprender com aquela situação ruim. Exatamente. Porque se for bom, você não aprende. Não aprende. Então, quando a gente recebe alguma coisa que acha que não está bacana, não é, eu fiz mal, estou pagando. Não é bem assim, embora tenha as suas ligações na lei, mas é porque a espiritualidade, Deus, eles não castigam. Se vem uma coisa ruim, não é, foi um castigo seu. Não é castigo, é para ver se você aprende de uma vez por todas, porque você não está aprendendo. Poxa, a vida está tendo a chance, capota na curva, tem a chance, capota na curva de novo. Quantas vezes vai capotar na curva? Então vai continuar acontecendo até ver se você desperta, né? Então não é bem essa meritocracia muito linear, assim, é tão bololó de coisas que faz com que o resultado seja aquilo, mas tudo conspira para quê? Não para o nosso bem, para a nossa evolução, porque quando a gente pensa em bem, só pensa em coisa boa. E não é isso, é para a nossa evolução, né? Então tudo que acontece é para a gente evoluir. É igual do lado ruim, já escutei, porque Deus quis assim, ou também falar, porque eu mereço, porque Deus, porque vocês, entendeu? Então são chavões aí que a gente, então, mas quem tem, né, canalizado ali um conceito, ou um preconceito, vamos dizer, tem outro lado, né? Então, ao mesmo tempo que eu espero de Deus, que seja, né, ali de uma coisa, a falta dele também me faz refletir uma coisa que é errada também, né? Entendeu? Então, não é assim, não toma lá da cá, não é como você falou, não existe uma coisa certinha, preto no branco,
né? Então eu acredito mais nessa energia da sensação que me tocou ali no momento, entendeu? Então vem como uma gratidão. Né? Não é assim, nossa, eu por exemplo, do acidente lá, vamos supor, nossa, eu me salvou. No caso, eu agradecer os anjos, né? Entendeu? Então, porque Deus nem precisava tanto ali no momento para evitar. Mas essa questão é bem termo mesmo, é na hora ali. Não passa para a cabeça assim. Depois que a gente pode falar, gente, nossa, olha só como me safei, racionalmente. Mas na hora a sensação foi de gratidão, tipo assim, meu Deus, muito obrigada. Né? Entendeu? E precisa ter essa sensação, e é por aí. E só organizando mais uma coisa que a Kelly falou agora de anjo, a gente, dentro muito de modo grosso, nessa hierarquia, então se Deus é esse absoluto, essa dissolução energética que existe, que a gente está em tudo, permeável e permeia tudo, vão materializando coisas, então a gente vai ter esses feixes de energia materializados, que daí já não tem sensação corpórea, mas já não é o absoluto, já vai materializando. Aí a gente vai começar a ter esses seres supremos, né? Então dentro dessa hierarquia, então a gente vai ter os governadores dos planetas, dos mundos, dos universos, onde tem Jesus, Buda, né? Sanat Kumara, a gente vai tendo esses seres que vai baixando, que vai tendo os anjos, os arcanjos, não sei quem, e até esses espíritos bons que nos rodeiam. Então imagina quanta gente tem para tomar conta da gente, a gente capota no curso. Né? Olha que não deveria ser tão fácil capotar, mas o ser humano é muito duro, ele é muito engessado, é muito Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A gente já quer falar com o chefe. Não, até não pode hoje disso. Às vezes é um pouco do ego, já quer na instância superior máxima. Pode até falar, não vai chegar mesmo, sempre são esses aqui que recolhem. É porque o programa de vida você já quer ultrapassar tudo. Mas quando a gente reza para Deus, né, que vão essas intenções, são seres que vão acolhendo essas intenções e vão fazendo essas vibrações chegar onde tem que chegar. Né? Chega mais, digamos assim, o que eu quero dizer é que tem muita gente tentando colocar a gente no bom caminho e mesmo assim a gente consegue desviar. A gente tem força de vontade para o que não pode, né? Tem. Então, vamos aproveitar esses seres ao nosso lado, vamos fazer nosso caminho evolutivo, caminho espiritual, firme e forte, passo a passo, que vai pra frente, a gente vai se libertando de muitas coisas, né? Principalmente nosso ego, desse egoísmo que a gente tem, desse jeito, do meu jeito, é o meu, não é meu, gente, é a coisa, né? Não é o meu jeito, não é a minha força, não é o meu Deus, não é de ninguém. Imagina quem fala o meu Deus. É o nosso. Acabou, nem nosso, gente, porque você está pondo ele dentro de um lugar, não uma possessão. Como é que você vai possuir Deus? Não, é como se tivesse diferença, né? O meu é melhor. Mas eu vejo como, acho que é coletivo, né? É uma família divina que ela... Mas é nossa, exato, mas não é nosso, ela é. Uma pessoa, né? O pronome. Mas o que importa, não importa as Por pessoas. isso que tem guerra. Exatamente, não vai existir essa historinha de falar, na religião. Tem horas que eu penso assim, será que não tem um... Às vezes eu penso mesmo, né? Falei assim, tá, mas gente, por que fica essa confusão de guerra? Não é, né? Não é sadio, mas tem propósito nisso. Claro, é óbvio. Se você achar que não tem propósito, você não acredita em Deus. Sim, então, mas aí que tá, né? É claro que tem um propósito. O que a gente aprende? Qual que é o propósito? Que quem tá lá é porque não tá precisando. Então, aí entra naquilo que você falou uma vez. É tipo uma peneira que tá precisando no momento. Eu chamo de guerra santa, né? Ainda fala que em nome do outro. Então, é umas coisas assim que a gente não concorda. E o pessoal do terremoto de ontem, que morreram muitas pessoas. Isso daí já é outra coisa. Todos esses desastres naturais que acontecem, todas essas mortes em massa, até pode ser de cair de avião, do que seja. São pessoas que, por exemplo, eu vou dar até um exemplo esse que eu sei, por isso vou dar de Brumadinho quando aconteceu. São seres que quando foram descer na Terra já se candidataram, eu posso morrer ali, né? Para alertar a humanidade que está acontecendo coisa na Terra, na parte que a gente está destruindo. Então são seres que já se dispõem a morrer como um alerta, né? Então não é que a coitadinho morreu, caiu do avião.
tem, gente, desculpa, não cai uma folha da árvore que não esteja programado. Mesmo a gente capotando na curva nas nossas escolhas do Y, vai recalculando a rota, né? Embora a gente desça aqui com uma grande coisa traçada, a gente não consegue seguir no milimétrico, então eles já contam com isso, né? Então eles vão dando uma ajuda pra gente, né? Então tudo que acontece, nossa, daí sabe, Deus sabe, né? Tá tudo certo. Bom, então a gente vamos. E daí qualquer dúvida, então a gente vai falando. Então na sexta que vem vamos falar de perdão, que a Caroline pediu, né? Que a gente fala de perdão e vocês tendo ideias, alguma coisa, a gente vai falando. Mas a gente precisa ficar mais atento aos pequenos milagres do dia, né? Porque isso faz um bem danado pra gente. Total, Dani, total, é isso que é a conexão, né? Então entender esse bolo como não uma sorte, não uma coisa, mas como é isso que é a conexão, é total, total. Uma coisa que eu não falei aquele dia, o dia que eu estava explicando, quando a gente falou das flores, de trazer frutas e tal, eu esqueci de falar que essa florzinha que eu faço arte, né? Que ela fica aqui no altar, ela é para vocês também. Quem quiser, quando acabar a meditação e pegar a florzinha, né? Já que sempre pega muitas vezes, e ela fica aqui, é uma florzinha que vocês podem pôr no altar de vocês, ela está totalmente energizada, então também está à disposição de vocês. Bom, então vamos lá escutar o nosso mantra para poder discutir. Vou fazer 3 respirações profundas. Extremamente profundas. E depois das meditações profundas, vamos deixar nossa respiração limpa e tranquila. Vamos só sentindo a vibração.